De Jesus. Amém. Muito bem, a lição de número 4 fala sobre dons de poder. Lição especial. Vamos tratar hoje aqui sobre o dom da fé, vamos tratar sobre dons de curas e vamos tratar também sobre operação de maravilhas. E eu convido você a ler comigo, nesse momento, o texto áureo da nossa revista, que é a lição 4. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Acompanhe conosco. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E a leitura bíblica em classe está ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4, depois os versículos 9 ao 11, você pode acompanhar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Em uma outra tradução diz: é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E como eu disse aos irmãos, aqui do nosso lado, nessa bancada abençoada, está conosco o evangelista Wallach, aqui à direita, e também o pastor Elias, mais uma vez nos dando prazer aqui no programa. E eu quero começar exatamente com o pastor Elias, que ele vai nos trazer aqui um pouco sobre o dom da fé. Mas antes de passar ao pastor Elias, eu gostaria, pastor Elias, só de ler um trecho da nossa lição. Aqui na introdução ele diz: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ele pergunta. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Então, nessa lição nós veremos como essas manifestações, como esses dons são importantes para a nossa querida igreja, os dons de poder. Porque a vida com Deus não é uma teoria. Aquilo que o Senhor promete na sua palavra, isso se materializa. Quando o Senhor deu a ordem, lá em Marcos, no capítulo 16, a Bíblia diz que ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu estou abrindo exatamente aqui a minha Bíblia para a gente conferir esse texto abençoado para ministrar aqui as nossas vidas. Olha só o que o Senhor disse. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles
o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Então, pastor Elias, milagre, prodígio, é algo que deve ocorrer em nosso meio, né? Os dons, portanto, eles são a ferramenta que o Senhor vem qualificar a igreja, vem munir a igreja para que ela possa ministrar esses milagres, ministrar essas curas, essas operações de maravilhas, né? Mas tudo começa pela fé. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a fé como um dom, a fé com esse dom maravilhoso que Deus nos proporciona. Pastor Elias, bem-vindo. Graças a Deus. Satisfação, pastor Marcos Melo, evangelista Ala, que Deus abençoe poderosamente. E você, irmão, irmã, que está nos assistindo agora, Pai do Senhor a todos, Deus te abençoe de uma maneira gloriosa e grandiosa. Nós vemos na lição passada a subdivisão clássica dos dons espirituais, né? E na primeira lição, que foi a passada, a primeira, sim, entrando propriamente nos dons espirituais, estudamos os dons de revelação e hoje mais é um trio de dons que são dons de poder. E o pastor Marcos já evidenciou aqui que nosso Deus, ele é o Deus de realização. Nosso Deus, ele faz. Ele não só é, ele não só sabe, como nós estudamos na lição passada, os dons do saber de Deus, os dons onde Deus manifesta o seu saber. Hoje nós estudaremos aqui os dons onde Deus manifesta o seu fazer, porque ele é um Deus que realiza. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, nosso Deus, ele tem o poder de fazer e ele quer fazer para a sua igreja e através da sua igreja. E essa pergunta, muitas vezes, ela dá um nó na nossa mente, ela às vezes nos intriga mesmo, porque que isso ou aquilo não está acontecendo, uma vez que a igreja do Senhor, ela é a representação legítima do reino de Deus aqui na terra. Então, o Senhor também evidencia que ele quer realizar, ele nos diz em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele diz: eis que vos dou poder. Esse dunamis é a capacidade de realizar. E nós vemos ainda em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor, quando estava próximo a ascender ao céu, recomendou o povo próximo a Betânia para ir para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Essa capacidade sobrenatural de realizar. Então, nós vemos a fé aqui, a gente sabe que a fé como um todo, ela está conceituada lá em Hebreus 11, 1, como o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. E nós veremos aqui, muito em breve aqui, o evangelista Wallace fará uma menção aqui e diferenciação entre as várias maneiras de como a fé, no contexto bíblico-teológico, se apresenta para a igreja. E aqui na condição de dom da fé, nós vemos que não é uma fé comum, não é uma fé qualquer, não é uma fé propriamente do dia a dia. É uma manifestação de um crer para realizar algo extraordinariamente poderoso em ocasiões especiais. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele manifestava isso continuamente, porque ele tinha uma fé manifestada não somente como um fruto, mas ele manifestava também como um dom. E nós vemos que o dom da fé é capaz de realizar coisas extraordinárias, coisas inimagináveis à nossa vista, aos nossos olhos. Ainda em Lucas, capítulo de número 10, isso é muito importante que nós vejamos, porque nós, na condição de igreja, temos esse privilégio de fazer uso dessas ferramentas, dessas armas poderosíssimas, para vermos coisas acontecerem, não somente em nós, mas em outras pessoas e através de nós. O Senhor Jesus diz que muitos profetas, está lá no versículo 24 de Lucas, capítulo 10, muitos profetas e reis desejaram ver e desejaram também ouvir o que nós estamos vendo e o que nós estamos ouvindo. Eles não ouviram e nem viram o que nós estamos vendo e ouvindo. Então,
é muito importante nós evidenciarmos isso, que isso é um privilégio da parte de Deus. Então, Deus quer manifestar os dons espirituais e, em especial, o dom da fé, para que você veja coisas inimagináveis acontecendo. Para finalizar minha fala, nesse momento, Jesus deixava muita gente encantado através da manifestação do dom da fé. Nós vemos lá em Mateus capítulo 21, Jesus chegou e procurou figos na figueira, procurou fruto e cadê? Não tinha. Naquela mesma hora o Senhor disse para ela secar e nunca mais ela daria fruto. E imediatamente, a Bíblia diz, instantaneamente, ela secou-se, de modo que os seus discípulos ficaram, como pode isso acontecer? E o Senhor disse, se vocês tiverem fé, isso pode acontecer. E aí no versículo 22 diz, tudo o que pedirdes, crendo, ou seja, manifestando essa fé, recebereis. Então o nosso Deus, ele quer manifestar-se fazendo coisas extraordinárias através do dom da fé. Glória a Deus, que a sua fé ela já comece a brotar aí, tá bom? Se você está sem fé, ou se você diz assim, minha fé está tão pouca. Sabe que a fé ela tem níveis, né, pastor Elias? Os discípulos chegaram uma vez e disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. E a fé nossa é aumentada assim, quando a gente começa a mergulhar no sobrenatural de Deus, na palavra de Deus, quando a gente começa a ouvir os relatos de milagres, quando a gente vai para a igreja, quando a gente ora, enfim, quando a gente se aproxima das coisas de Deus e do próprio Deus, os milagres, né, pastor Elias, começam a acontecer na nossa vida. Evangelista Wallace, meu querido, nos fale um pouquinho sobre esse dom da fé, que me parece, aqui nessa lição ele faz uma distinção muito boa sobre as demais fés, digamos assim, ou a manifestação da fé em outros momentos. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre essa divisão, esse entendimento sobre a fé. Pastor Marcos, pastor Elias, novamente aqui juntos nessa bancada, agradecendo a Deus, mandando um abraço caloroso aos nossos irmãos que nos assistem, os colaboradores da Escola Bíblica Dominical, nossos professores, nossos coordenadores, dizendo que mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês. Bem, o tema hoje muito agradável, o pastor Elias já fez as definições pontuais de forma primordial. E nós, ao analisarmos o quesito fé, o pastor Elias já comentou sobre isso, é necessário que nós entendamos assim, que hoje nós estamos falando especificamente de Jesus Cristo, dos milagres, das maravilhas, das curas que nós falaremos. Mas é interessante que nós entendamos que na época de Jesus, pastor Elias, nós tínhamos algumas religiões, nós tínhamos já o budismo, o hinduísmo, etc. Já tínhamos outras religiões. E nós também já tínhamos o judaísmo, né? E essa religião, tanto quanto sem o calor da força, do mover, do agir do Espírito Santo, do agir de Jesus. E Jesus quebra esse paradigma. Jesus ele vem para quebrar esse paradigma e vem como exemplo para que nós possamos confiar e ter fé. Como o pastor Elias bem já explicou agora há pouco, ele falou sobre a fé natural. Está em Hebreus 11:1, que é ter a convicção daquilo ou naquilo que não se enxerga, que não se vê. Essa seria a nossa fé natural. Mas para um efeito didático e teológico bíblico, como já mencionado aqui, nós temos também algumas divisões. Entre elas a fé salvífica, a fé como fruto do Espírito e o dom da fé que nós trataremos hoje na nossa lição. Então, para efeito didático, teológico, bíblico, o pastor Elias já comentou aqui de Hebreus 11 primeiro, dessa fé natural. E nós temos também a nossa fé salvífica, que está diretamente ligada à nossa conversão. Está escrito em Romanos 10:17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí nós temos aí uma configuração exata do que é realmente a nossa fé salvífica. De outro modo, por um outro lado, nós temos também a nossa fé como fruto do Espírito Santo. E aí nós estávamos comentando agora há pouco, né, pastor Marcos? Está escrito em Gálatas 5:22, se diz assim:
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí nós temos aqui, nesse maravilhoso versículo, um exemplo, né, de fé como fruto do Espírito. E nós conversávamos agora há pouco que essa fé aqui de Gálatas 5:22 está diretamente ligada à fidelidade. Aliás, ambas vão derivar do latim fide, né? Fé e fidelidade. E agora nós trataremos basicamente sobre o dom da fé, que é essa capacidade espiritual concedida pelo Espírito Santo ao ser humano para a realização de determinada tarefa na seara do Senhor. Mas esse dom da fé, é necessário que você compreenda e tenha uma contextualização desses fatos, ela vem sendo exercida desde o Antigo Testamento, perpassando e chegando ao Novo Testamento. Como o pastor Elias bem concluiu a sua fala aqui, ele tratou de Mateus 21:21, e Jesus naquela ocasião, ele diz assim, só para complementar o que o pastor Elias já falou, ele diz que se tiverdes fé e acreditares e não duvidares, os discípulos poderiam até dizer aos montes, ergue-te, né? Ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Aí é daí onde nós tiramos aquele bordão que nós conhecemos, né? A fé que move montanhas. Então, dentro desse conceito, dessa viagem teológica, bíblica, nós chegamos agora nesse dom maravilhoso que é fundamento, que é base para todos os outros que nós trataremos aqui. Não há que se falar em dons espirituais se não houver como fundamento a nossa fé. E nós conversávamos aqui, essa fé que vai nos dar subsídios para as curas, para os milagres, para as maravilhas que nós trataremos logo à frente na nossa programação. Glória a Deus, maravilha. Bom, e a Bíblia diz que o justo ele viverá da sua fé, né, pastor Elias, evangelista Wally aqui. Então a fé é esse elemento primordial na nossa vida. Nós temos que viver pela fé, da fé, por meio da fé. E às vezes essa fé ela precisa ser exercitada na nossa vida. E como é que ela é exercitada? Às vezes ela é exercitada exatamente em um momento difícil, né, pastor Elias? Como o povo, quando estava ali diante do Mar Vermelho, fala, ó, vindo atrás, a ponto de alcançar o povo de Israel. Aí o Senhor levanta Moisés, um homem cheio de fé, e fala para eles, não temam, porque esses que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. O Senhor vai dar livramento para vocês. E ele já estava vendo o livramento de Deus antes de acontecer. O Senhor estava usando Moisés ali com fé, porque fé exatamente ver aquilo, é enxergar o milagre antes dele acontecer, é enxergar a porta aberta antes dela se abrir. É a manifestação do sobrenatural, é acreditar nas verdades sagradas, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé, não é, pastor Elias? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, o escritor aos Hebreus diz, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, tenha fé que Ele existe, que é um Deus presente, é um Deus vivo, mas que também creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus tem sempre algo para nos dar quando nós vamos em busca dEle, Ele tem sempre resposta para nós. Então eu quero pedir a você que manifeste essa fé cada dia na sua vida, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando mais sobre fé no aspecto dos dons de cura, tá bom? Fique conosco.